algumas questões teológicas para a gente levar em consideração aqui. Nem na Bíblia havia um único Estado judeu na Palestina, certo? Judeu, o nome judeu vem de Judá, e na época lá, e aí, claro que é uma análise longa, etc., mas nem lá na Bíblia havia um único Estado judeu. Tinha o Estado de Judá, o Reino de Judá, que era o sul, que era ali as antigas tribos de Judá e Benjamim, certo? Com capital em Jerusalém, que não é essa mesma Jerusalém, e um reino de Israel que ficava no norte, que não tem nada a ver com Israel de hoje. Aliás, aquele reino de Israel era visto com preconceito pelos próprios moradores, e principalmente os reis, né, de Judá em relação a eles. Se você ler Reis, Crônicas, você vai ver em todo o tempo a leitura bíblica denunciando os reis de Israel. Eles não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, eles pecaram contra Deus, eles adoraram o poste ídolo, eles adoraram os Asherá, etc. e tal. Adoraram os ídolos e não sei mais o que. Entende? Então, nem naquele momento. O atual Estado de Israel não tem nada a ver com o Israel do Antigo Testamento. Nada a ver. Inclusive o Shlomo Sand, que eu volto a falar sobre ele fala de uma pesquisa da Universidade de Tel Aviv de que o DNA, se fizesse uma pesquisa com DNA dos palestinos que moram naquela região, com os israelenses que moram naquela região, os palestinos têm um DNA mais próximo dos povos lá do passado do que os israelenses. Porque os israelenses têm muito mais DNA europeu do que com os seus ancestrais ali daquele território e tal. Outra coisa que tem que se lembrar, né? Parece óbvio, mas tem que se lembrar. Israel não é um país cristão. Israel é um país de maioria judaica. O problema não é ser de maioria judaica, o problema não é o judaísmo, o problema não são os judeus, nem Israel, nem qualquer outro lugar no mundo. Historicamente, os judeus foram mais perseguidos do que perseguiram até, acho que dá para a gente falar sobre isso, pelo menos tem um histórico de perseguições que eles sofreram. O problema é o Estado sionista de Israel, que é um Estado militarizado, que é um Estado bélico e que é um Estado agressor, e que é um Estado que é a fonte de desestabilização do Oriente Médio. O Oriente Médio se desestabiliza por causa do Estado sionista e por causa dos Estados Unidos, né? E outra coisa, a maioria da população de Israel é maioria secular. Não pense você que a maioria é praticante do judaísmo e tal. A maioria da população, houve um dado de cerca de mais de 50% da população é secular, tá? Secular, não necessariamente praticante da religiosidade. Outro problema é o literalismo bíblico, que confunde o Israel com o judaísmo, acha que é sinônimo, como acha que é sinônimo o Israel de hoje com o Israel do Antigo Testamento. Que aí nós também temos uma outra questão, né? O fundamentalismo vê o cristianismo como uma continuação do judaísmo. É como se o Novo Testamento desse continuidade ao Antigo Testamento. Gente, isso não tem cabimento, gente. Cristianismo é uma religião. O judaísmo é outra religião. Cada uma com as suas riquezas, com os seus valores, com a sua história, com a sua sabedoria, mas são religiões diferentes. Não é difícil entender isso. Aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento na Bíblia cristã é escritura judaica. É escritura judaica. Não foi pensando em Jesus, não foi pensando em igreja, não foi pensando em cristianismo, não era preparação para cristianismo, papapá. Era uma escritura da fé judaica, da fé do povo antigo lá, de que morava na antiga, do Israel dos tempos bíblicos, né? Que era outro, daquela fé, daquela religiosidade, que nem todo o período do Antigo Testamento aquela religião era judaísmo, nem todo aquele período era monoteísmo, né? A gente já falou várias vezes sobre isso aqui no canal.
E o cristianismo é uma outra religião, que é claro, boa parte dos primeiros convertidos vieram do judaísmo, então trouxeram consigo alguns ensinamentos, alguns elementos, trouxeram consigo as escrituras, etc., mas é uma outra realidade. E aí tem esse conceito de povo escolhido de Deus, né? Que é muito usado pelo Ocidente. Hoje, muitas pessoas que se dizem cristãs fazem um apoio incondicional a tudo que Israel faz e fecham os olhos. Quando lá o Hamas matou algumas pessoas, olha, fizeram aquele alarde todo. Claro, qualquer morte é para ser chocante. Mas como é que se fecha os olhos para a morte de milhares de palestinos, dentre eles dezenas de milhares de mulheres, de crianças, como se fosse justificado, né? Como se tivesse tudo certo. Não, não é assim. Então ali se faz essa visão dispensacionalista, estou aqui, ó, escatologia dispensacionalista, que enxerga como um sinal do fim dos tempos, né? De que aquele povo tem que voltar para lá, ligado aos ancestrais e tudo mais, porque ali teria a volta de Jesus. E assim, olha, a Inglaterra usou um discurso de que era uma nação cristã, de que deveria gerar suas colônias ao redor do mundo para levar desenvolvimento. Espanha e Portugal também fizeram assim. A Alemanha, também protestante, teve as suas colônias. A Bélgica dizimou o Congo na África. E os Estados Unidos foram construídos com a ideia de destino manifesto, com a ideia de que Deus estava levantando um povo, separando para ser a maior nação cristã do mundo, para evangelizar o mundo inteiro. Essa conversa fiada, e se fosse conversa fiada também seria o mal menor, mas essa conversa maldosa, essa conversa terrível, essa conversa imperialista, essa conversa cruel, né, que já foi criada desde a época em que os primeiros puritanos, né, se estabeleceram lá no que foi chamado de 13 colônias, e o trato desse militarismo, dessa ideia de povo escolhido para massacrar os indígenas que moravam naquele território muito antes desses colonos chegarem naquela região, né? E o mesmo vale para essa reflexão em relação à Palestina, tá certo? E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.